Desde muito cedo na história, fomos apresentados a personagens que viriam a ser os vilões finais de One Piece. Oponentes tão poderosos que naquele momento seriam impossíveis de serem derrotados. Já outros vilões foram aparecendo mais tarde na história. Você quer saber quais serão os oponentes finais de cada chapéu de palha e quais os seus poderes? Então fica até o final, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Desde o começo, o Chapéu de Palha vem lutando contra os almirantes, os fuzileiros da marinha e contra vários outros piratas. E neste vídeo eu reuni todas as pistas e padrões de cada inimigo para descobrir os oponentes finais de cada Chapéu de Palha. Mas antes, eu peço que, se você gostar do vídeo, que você deixe o seu like, porque isso me ajuda muito. E também assim eu trago ainda mais vídeos desse jeito para você. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo e sempre vai receber todos eles. Mas então, agora vamos para os oponentes do Chapéu de Palha. Ao longo da jornada do Chapéu de Palha, conhecemos muitos personagens que viriam a ser inimigos, e também conhecemos aqueles que foram destinados a serem os vilões finais de One Piece. Então, para tentar descobrir o oponente final de cada Chapéu de Palha, temos primeiro que conhecer quais são os seus inimigos. O primeiro que temos são os Piratas do Barba Negra. Muitos acreditam que a última tripulação pirata que o Chapéu de Palha enfrentarão será os Piratas do Barba Negra. E honestamente, eu acho isso muito provável. O Barba Negra já demonstrou várias vezes que é o vilão final, e ele possui exatamente o mesmo número de membros que o Chapéu de Palha, provavelmente para um contra um entre cada membro. Já agora, outro inimigo do Chapéu de Palha que está presente desde o começo da história é o governo mundial e os marinheiros, que envolvem os almirantes, os vice-almirantes, o almirante de frota Akainu e possivelmente o Win, já que ainda não sabemos muito sobre ele, mas ele pode sim vir a se tornar um inimigo poderoso no final, então qualquer um desses pode se tornar o inimigo final do Chapéu de Palha. E com isso, vamos começar com o espadachim do bando, o Zoro. Em todas as batalhas do Zoro até agora, ele vem se superando e desenvolvendo novas habilidades enquanto chega quase até a morte. Um exemplo disso é a sua luta contra Das Bones, que tem o poder de transformar o seu corpo em lâminas de aço. Nesta luta, o Zoro teve que se superar e adquirir a habilidade de cortar o aço para poder vencer. Então, com base nesta luta e também na sua luta contra o King, o braço direito do Kaido e o segundo em poder dos Piratas das Feras, a primeira pessoa que vem na minha mente é o Jesus Burks, o primeiro comandante dos Piratas do Barba Negra. Além do fato do Burks ser o braço direito do Barba Negra, o que me faz acreditar que ele será um oponente do Zoro é a possibilidade dele conseguir a Kira Kira no Mi, uma Akuma no Mi paramécia que permite o usuário transformar o seu corpo em diamante. Esta fruta está atualmente com o Josuo, mas considerando que os Piratas do Barba Negra estão atrás de Akuma no Mi para que todos os seus membros possuam poderes de frutas, tem uma chance muito grande que o Burks acabe roubando a fruta do diamante do Josuo. E bom, eu acredito nisso porque depois da luta do Zoro contra o Das Bone, ficou implícito que o Zoro ia continuar se fortalecendo e cortando materiais ainda mais duros. E um dos materiais mais resistentes do mundo é o diamante. Essa Akuma no Mi é tão resistente que o Josuo foi até mesmo capaz de bloquear o golpe mais forte do melhor espadachim do mundo, o Mihawk. Então tudo indica que o Zoro vai ter que superar essa barreira, e o novo usuário desta fruta pode ser o Burks. Outro que também pode ser o oponente final do Zoro é o Mihawk,
o Zoro prometeu se tornar o melhor espadachim do mundo, e por isso, desde pequeno ele vem treinando para derrotar o Mihawk e tomar o seu título. E depois do seu primeiro encontro com ele, o Zoro prometeu nunca mais perder até que ele possa o derrotar. Então está confirmado que os dois vão lutar, só não está certo se vai ser antes ou depois. Mas eu deixo ele aqui como uma possibilidade para ser o oponente final do Zoro. Agora, como próximo, vamos falar sobre o Usopp. Desde o momento em que os piratas do Barba Negra apareceram, muitos esperam que aconteça a luta do Usopp contra o Van Algor, já que seria muito interessante uma batalha entre atiradores. A mesma lógica do Zoro se encaixa aqui também. Se o Usopp quer se tornar o melhor atirador do mundo, ele precisa derrotar os maiores atiradores. Esta luta parece incrivelmente óbvia, e é provável que os dois possuam um haki de observação avançado, já que com certeza essa será uma luta de longa distância. Bom, ainda não sabemos qual a Akuma no Mi do Algor, ou se ele realmente possui uma, mas se ele ainda não possui, tem uma grande chance dele conseguir, já que, como eu disse, o Barba Negra planeja criar um bando com todos os membros usuários de Akuma no Mi. E devido ao fato do seu nome Augur ser uma referência e derivação do termo auguri, que é uma prática de adivinhação e previsão através do uso de pássaros na cultura romana, pode ser que ele consiga uma fruta Zoan que permita ele voar. E como o Usopp tem um tema de inseto, como a sua arma que se chama Kabuto, que é o nome de um besouro, ou o seu treinador no arquipélago de Boin, que possuía uma fantasia de besouro. Com isso, eu acho que seria bem interessante o Augur ter a fruta Mushi Mushi no Mi, modelo Kabutomushi do Kabo, um anão de Tontata. Seria uma batalha entre um usuário de Zoan Besouro Kabuto contra um usuário de Xiling Kuro Kabuto. Agora um ponto que eu queria destacar. Pode ser que os piratas do Barba Negra não sejam os últimos inimigos do Chapéu de Palha. Também tem a possibilidade de ter a guerra final depois da batalha deles. Mas eu acredito que, se for esse o caso, o Usopp não terá um oponente em específico e será mais como um suporte, assim como aconteceu em Enies Lobby. Então estou seguro de dizer que o último oponente do Usopp será o Van Algor. E agora, como próximo, temos o Chopper. Conforme os piratas do Barba Negra iam se desenvolvendo e íamos conhecendo um pouco mais sobre cada um deles mostrou ser o oponente natural do Chopper, o Doc Kill. O Doc Kill, assim como o Chopper, também é o médico da sua tripulação, porém ele usa seus conhecimentos em medicamentos para criar explosivos e venenos, que ele usa para fazer mal às pessoas. O Chopper tem um conhecimento excepcional de medicamentos e um orgulho de que esse conhecimento tem que ser usado pelo bem das pessoas. Talvez esse contraste de opiniões faça do Doc Kill um ótimo oponente para o Chopper. O Doc Kill aparentemente ainda não possui poderes de Akuma no Mi, e é possível que ele seja um perito em venenos. O seu prestígio médico significa que ele talvez seja um usuário muito mais bem sucedido da fruta do veneno, a Doku Doku no Mi, do que o Magellan jamais foi. E eu não ficaria surpreso se os piratas do Barba Negra revisitassem a prisão para obter essa fruta. Outro ponto positivo para essa ideia é o fato do Oda adorar brincar com as palavras, e Doku é pronunciado exatamente da mesma forma que Doc Kill em japonês. Mas, levando em conta as habilidades do Chopper, que são mais focadas em força bruta, como seu Monster Point, ele talvez possa ter um oponente mais nesse estilo, que vai obrigar ele a chegar no seu limite físico. Então, uma outra possibilidade também seria o Vasco Shot. E agora, como próximo, temos o Jinbei.
O Jinbei é um pouco mais difícil porque simplesmente ele é um combatente muito versátil. O Jinbei não fica preso em certas áreas, como o Sop, que é atirador, ou o Zoro com as espadas. O Jinbei basicamente tem habilidades para derrotar quase qualquer um, seja qual for a sua especialidade. Então, quanto aos piratas do Barba Negra, eu o vejo podendo derrotar qualquer um, tirando o Van Algur e o Barba Negra, mas com as suas habilidades de Karatê Tritão e a sua força física, o oponente que eu acredito ser ideal é o Sanjuan Wolf. O Sanjuan Wolf possui uma Akuma no Mi que o torna muito maior que os gigantes normais e o faz poder crescer até 180 metros de altura. Será um desafio e tanto para o Jinbei vencer um cara como esse. Agora, sobre o governo mundial, acredito que o Jinbei possa enfrentar o Fujitora. Já conhecemos os poderes do Fujitora de controlar a gravidade. Então, o Fujitora seria um oponente interessante para o Jinbei. E como próximo, agora temos a Nami. A Nami há muito tempo vem sendo deixada de lado das batalhas. Isso mudou um pouco em Wano, com ela enfrentando a Uchi e o Page One. Mas, seguindo a lógica, ela também enfrentará um membro dos Piratas do Barba Negra. E o que eu acredito que mais combina com o estilo de batalha da Nami é o Laphté. O Laphté, assim como a Nami, é o navegador dos piratas do Barba Negra. Ele possui uma Akuma no Mi ainda desconhecida, que lhe permite obter asas e voar. Ele também possui habilidades de hipnose. Dadas suas asas, eu acredito que seus poderes podem ser úteis para dissipar as nuvens da Nami, ou até mesmo contra-atacar Zeus, além dos seus poderes de hipnose que poderiam ser um problema. Isso fará dele um oponente incrivelmente difícil para a Nami enfrentar. E como ainda não temos muitas informações sobre a sua fruta, ela pode ter outros poderes além da asa. Eu acredito que ela possa ser uma Hito no Mi modelo arpia, porque assim como a Nami é obcecada por dinheiro, as arpias também eram. Então agora vamos falar sobre o Sanji. O Sanji, desde o começo da série, mostrou a sua incapacidade de bater em mulheres. Então eu acredito que seria interessante ele lutar contra uma mulher na sua luta final, como a Katarina Devon, por exemplo. Mas eu acredito que o Oda não levará para esse lado. Então o seu último oponente que se encaixaria melhor nos seus padrões seria o Shiryu. O Shiryu é o braço esquerdo do Barba Negra, e assim como o Sanji, ele é o terceiro maior em influência na sua tripulação. Ele é um espadachim que possui uma das espadas de grau Meito, e também possui a Suke no Mi, uma fruta que o permite ficar invisível. Inicialmente eu pensei que o Shiryu seria o oponente do Zoro, por causa de suas habilidades com espadas, mas a impressionante semelhança de poderes baseados em invisibilidade entre ele e o Sanji me levou a acreditar que ele será o oponente do Sanji. O Shiryu sempre teve habilidades furtivas, mesmo antes de receber a Suke no Mi, sendo capaz de chegar à sala de controle em Impel Down sem ser notado. Então uma luta contra o Sanji parece ser destinada. Agora outro oponente do governo mundial que seria interessante para o Sanji seria o Kizaru, o homem que chuta as pessoas na velocidade da luz. É uma luta que eu espero muito. Agora seguindo, o próximo que temos é o Franky. O Franky é outro personagem muito versátil em One Piece. Por causa das suas modificações no seu corpo, ele consegue lutar muito bem com qualquer tipo de oponente. Porém, o seu ponto mais forte são os seus ataques físicos brutos. Então, com base nisso, o oponente para o Franky será o Ávalo Pizarro. O Ávalo Pizarro tem uma resistência e uma força física enorme, sendo capaz até mesmo de receber um ataque do Barba Branca utilizando a Gura no Mi.
Ele também usa várias armas diferentes para atacar, o que torna ele ainda mais imprevisível, assim como Frank. Ainda não foi confirmado, mas o Pizarro aparenta já possuir uma Akuma no Mi. Os seus olhos são fendidos como os de um felino, e o seu cabelo se parece com uma juba. Além disso, seu bigode lembra os bigodes de um gato, então pode ser que ele possua uma zoando tipo leão. Além disso, ele também é apelidado como Rei, e o leão é o rei da selva, o que reforça ainda mais essa ideia. Mas então, uma luta entre o Frank e o Pizarro seria muito interessante de ver, já que a luta mudaria de lado várias vezes, com cada um tendo várias cartas na manga. Bom, e continuando, temos agora a Robin. A Robin, assim como a Nami, há muito tempo não tem um destaque tão grande em lutas. O seu maior papel foi decifrar os poneglyphs, e só ultimamente no arco de Wano em que ela teve uma grande luta contra Black Maria. Uma das oponentes que ela pode enfrentar é a Katarina Devon. A Katarina é obcecada em colecionar cabeças de belas mulheres, então ela com certeza irá lutar contra alguma garota do bando do Chapéu de Palha. Agora, pode ser a Nami ou a Robin, e eu não descarto a possibilidade de ser a Nami, mas eu pessoalmente acredito que a Robin e a Katarina combinam melhor. A Katarina possui a Inu Inu no Mi modelo Kitsune, que permite que ela se transforme em qualquer pessoa, uma cópia idêntica. Já a Robin consegue criar uma cópia idêntica do seu próprio corpo. Também vale a pena notar que a Robin e a Katarina são semelhantes em personalidade, já que as duas tendem a ser sarcásticas, então seria bem legal ver as duas sendo sarcásticas e ninguém entendendo o que a outra quer dizer. E continuando, agora temos o Brook. O Brook honestamente foi o mais difícil para mim. Eu não encontrei muitas semelhanças e nem muitos padrões dele com ninguém, mas eu acredito que ele possa ser o oponente do Doc Kill. Um confronto entre um homem que é morto-vivo e um homem que parece estar morrendo perpetuamente. E do pouco que sabemos sobre o Doc Kill, eu gostaria de ver ele enfrentando o Brook, já que os dois usam lâminas e as suas personalidades são estranhas. O Doc Kill também parece ter problemas cômicos de mobilidade, assim como o Brook. Então seria bem divertido ver uma luta entre os dois. Outra opção também para o Brook seria o Vasco Shot, mas ainda não sabemos praticamente nada sobre ele. A única coisa que sabemos é que ele possui uma boa resistência e utiliza uma arma. Mas por eliminação, eu deixei ele como uma possibilidade para o Brook. Um ponto que eu queria destacar aqui é que eu também coloquei o Doc Kill e o Vasco Shot como possíveis oponentes para o Chopper, e todos eles se encaixariam bem, mas se eu fosse escolher apenas um para cada, acredito que o Chopper lutaria contra o Doc Kill e o Brook lutaria contra o Vasco Shot. E por fim, temos o Luffy. Ao longo da jornada do Luffy, vimos vários personagens que já estão destinados a serem um dos oponentes finais do Luffy. E o mais claro entre eles é o Barba Negra. Foi revelado recentemente que o Luffy possui a Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta do Deus do Sol, o que faz o Luffy representar o completo oposto do Barba Negra, o Sol contra a escuridão. Além disso, com o despertar desta fruta, o Luffy foi capaz de superar a força do Kaido, considerado a criatura mais forte do mundo. E o Barba Negra é o único que pode parar esse poder, com o seu poder da escuridão, que apaga os poderes de outras frutas. Isso faz ainda mais sentido se você parar para pensar que o Barba Negra escolheu justamente esta fruta, quando existem inúmeras outras logias extremamente poderosas. Além disso, os dois querem se tornar o rei dos piratas, mas só pode haver um.
então eles terão que lutar para decidir quem encontrará o One Piece. Bom, o Barba Negra é a melhor escolha sobre quem vai ser o último oponente do Luffy no 1 contra 1. Porém, outro candidato decente seria o Akainu, contra quem o Luffy tem negócios pessoais, e ele representa a força máxima da marinha, a maior antagonista da série. E eu acredito que sim, o Luffy enfrentará o Akainu, mas o Akainu no meio da batalha vai perceber que estava seguindo ordens cegamente de uma organização que não era tão boa e justa quanto ele achava. Ele vai ver o lado podre do governo mundial. Com isso, ele descobre que todo o seu trabalho, tudo o que ele acreditou a sua vida inteira, era uma mentira. Acredito que essa seria a melhor derrota para o Akainu. Já agora, outra possibilidade seria o In-sama. Porém, não sabemos as suas habilidades ou o quão forte ele é. Se o In for muito poderoso, talvez precise juntar todos os aliados do Luffy para derrotá-lo. Mas uma ideia que eu acho muito incrível é o do Luffy contra o Kobe. O Kobe foi o primeiro aliado que o Luffy encontrou na sua aventura e a primeira pessoa que o Luffy impactou profundamente. E até hoje ele ainda está lutando para cumprir o seu objetivo de se tornar um almirante da marinha. E depois que o Barba Negra tiver sido derrotado, o Akainu esmagado mentalmente e o In completamente destruído, o Luffy lutaria contra o Kobe como um almirante de frota, em uma luta que ficaria marcada na história. Provavelmente muitos de vocês vão odiar essa ideia, porque não é um clímax quando se trata de lutas finais, mas essa é a ideia. E mesmo que eu queira muito que isso aconteça, acredito que será muito difícil. Mas bom, eu quero saber a sua opinião. Como você acha que vai ser a batalha final do Luffy? Se ele vai lutar contra o Barba Negra, contra o Akainu, contra o In ou até mesmo contra o Kobe? Comenta aqui para me saber. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha se conectado com alguma das ideias que eu te mostrei aqui. E se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal. Eu sempre trago discussões, teorias e curiosidades como esse vídeo para o canal. E você estando inscrito, nunca vai perder nenhum. E se você quiser ver minha opinião sobre as recompensas do Chapéu de Palha após o ano, o vídeo vai estar passando na tela. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima e fui!